Boa noite, meu nome é Esther, eu estou aqui com minha família, aliás, meu esposo não está, e eu tinha que gravar esse vídeo, aí ele não tá, eu aproveito e gravar com meus filhos mesmo. E eu estou aqui com o Cliff, o meu filho, e a Ruth, e minha filha, né? E a gente tá aqui para falar um pouquinho do contexto e bilíngue. Aqui, como eu sou haitiana, né? Eu preciso falar isso. Eu sou haitiana, eu tenho 6 anos no Brasil. E para mim foi muito difícil. Eu não vou falar que é uma segunda língua para mim. Eu posso falar é uma quarta, né? Língua para mim, porque no meu país fala crioulo e francês. E a gente aprende inglês, português, inglês e espanhol na escola. Obrigatório, né? Mas a gente não pratica tanto. Quando, em 2010, depois do terremoto, eu fui na República Dominicana. Eu fiquei 8 anos lá. Lá fala só espanhol. Os meus filhos nasceram lá. Eu me casei lá também. E depois a gente decidiu vir aqui no Brasil, né? Pro Brasil. Porque a gente gosta muito da seleção brasileira. E aí a gente queria vir pra cá. Mas meus filhos nasceram lá na República Dominicana. E eles falam. A minha filha, ela saiu de lá, ela tinha 1 ano, 6 meses. E o meu filho, ele tinha 3 anos. 3 para 4 anos. E a gente vem pra cá. Para eles, como eles estão aqui, eu vou perguntar para eles, né? Eles vão ajudar a gente, né? Como foi, como eles se sentem também com a língua, como é uma língua diferente da nossa. Para mim foi muito difícil. Antes de explicar como foi, né? A minha dificuldade aqui no Brasil, eu vou perguntar pro Cliff, né? Ele vai explicar pra gente como ele se sente, né, com a língua e na escola, porque ele chegou aqui com 3 anos, 3 para 4 anos, então veio pequenininho, né? Boa noite, Cliff. Boa noite. Tudo bem? Sim, Cliff, como agora você tem 10 anos. 10 anos, como você se sente com a língua? Eu acho muito boa, mas também tem algumas dificuldades. Algumas dificuldades, como na pronúncia, na fala, como é? Ela fala que, tipo, é muito difícil. Não dá pra, tipo, algumas palavras eu acho muito estranho, sabe? E aí eu não consigo entender. Se não conseguir entender. E na escola, como você se sente na sala de aula, quando a professora está explicando e os conteúdos, você conseguiu entender rápido? Você pega rápido ou você demorou para entender algumas coisas? Eu demorei pra entender o português, o resto eu já entendi tudo. Ah, tá. Mas quando é matemática, você conseguiu entender, né? Sim, Porque é números, né? é, Mas na fala, português mesmo, você não entende algumas coisas, né? Algumas palavras, alguns. Como é? sim. Tem, tipo, pronomes e verbos, aí eu não entendo. Então, em casa a gente fala qual língua, Cliff? Francês e espanhol. Francês e espanhol. Crioulo também, né, Cliff? Lembra? É, A gente fala bastante crioulo aqui também. Então a gente mistura as línguas. No que vem na boca a gente fala, tipo uma mistura. Vem a palavra crioulo e a gente coloca com português, coloca com espanhol, francês e vai entrando. Então, Cliff, muito obrigada, viu? Vou perguntar pra Ruth, mas pra Ruth foi. É bem totalmente diferente. Por quê? Porque ela chegou aqui com 1 ano, 6 meses. Agora ela tem quantos? 7. Ela tem 7 anos. Gente, 7 anos já. Eu posso falar pra vocês, quando eu falo uma coisa com a Ruth, em crioulo, ela responde em português, porque ela tá mais acostumada
com a língua portuguesa. Por quê? Porque ela chegou muito pequenininha. Né, Uti? E aí, o que você pode falar, Uti? Para você, a língua é mais fácil, né? Sim, mas tem algumas palavras que eu fico pausando. Às vezes eu esqueço, às vezes tenho dificuldade nas letras. Quando a Pro tá explicando algumas palavras, ela fala algumas palavras que eu não entendo muito. Entendi. Mas aí, Uti, quando você tá. Quando a mamãe fala com você, você responde em português, né? Quando a mamãe fala crioulo, francês, espanhol, qualquer um, ela vai respondendo em português, né, Uti? Sim. Então, gente, é isso. Mas pra mim foi muito difícil, porque eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada em português. Foi um desafio pra mim. E eu cheguei em 2017 e em 2018 eu entrei na faculdade. Gente, foi muito difícil, muito difícil para entender algumas palavras, algumas. Posso falar conversa mesmo, porque quando o professor tá falando, eu tava viajando, sabe? Viajando. Mas só que, como eu falo espanhol, tem palavras que tem um semelhante com o português, que é bom. Mas para você entender também, tem o francês tem mais sentidos com o inglês, porque tem algumas palavras que escrevem mesmo jeito, que pronunciam também mesmo jeito. Mas o português é totalmente diferente com o francês. Então, para mim foi muito desafiador, mas eu consegui vencer. Tudo bem, o sotaque não vai sair, mas eu consigo entender melhor agora e eu estudo bastante. Eu tinha que pesquisar muito, eu chorava, porque quando eu falava, tem pessoas que não entendiam nada, porque eu misturava as palavras e às vezes eu penso que eu tô falando em português, aí eu coloco o francês lá dentro e aí a pessoa fala, o que, Esther? Então a pessoa não entendia essa palavra. Então foi muito desafiador para mim. Mas agora eu me senti bem porque uma quarta língua para mim, mas só que o inglês tem coisas que eu esqueço. É por isso que estou fazendo letras, inglês e português, para conseguir relembrar todas as o que eu sabia, né, que eu tinha aprendido. E também, aqui tem muitas pessoas que falam, como meu esposo, ele fala muito espanhol, ele tem mais espanhol que português que o inglês. Ele fala mais espanhol porque ele ficou mais tempo na República Dominicana. Mas se ele estivesse aqui, ele poderia falar para vocês e vocês poderiam ver e entender como é, a língua, como a língua é muito difícil para ele. Mas eu me senti muito bem, né, aqui no Brasil. Para mim, que eu tô aprendendo outras línguas e na escola que eu trabalho na escola que eu trabalho, não é bilíngue. É uma escola que tem português, tem espanhol, tem inglês, mas é 2 horas espanhol, 2 horas inglês. Mas para mim eu me senti bem também, porque às vezes eu entendo algumas, sabe, algumas línguas como o espanhol e português e inglês. Foi muito bom. Eu senti muito bem na área de educação. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Só isso que eu consigo falar, né? Eu não posso fazer um vídeo muito, muito longo, mas é isso. Eu me senti muito bem com a língua e aqui em casa a gente fala várias línguas, mas quando eu tô afora, tinha que falar português mesmo. Então, por isso que dentro de casa a gente fala nossa língua para que as crianças não perdem as línguas, para conseguir falar com nossa família, minha mãe, meu pai e minha sogra. A minha família, a família do meu esposo também. Então, quando a gente viaja para o Haiti, eles conseguem entender algumas coisas, para eles conseguem falar com minha família. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.